Olá, você é aluno do primeiro ano, aqui é o professor Calil de Sociologia. Nós vamos dar continuidade aí à nossa temática, né, relação do indivíduo e sociedade. Nós já trabalhamos a perspectiva clássica da sociologia, iniciamos na aula de número 4 a perspectiva contemporânea da sociologia sobre essa visão entre indivíduo e sociedade, a relação entre indivíduo e sociedade. Falamos na aula passada do Norbert Elias e do seu conceito de configuração. Agora nós trazemos, né, o segundo pensador contemporâneo que a gente está trabalhando nessas aulas, que é o Anthony Giddens. E Anthony Giddens vai trazer para a gente o conceito de alta modernidade. O Anthony Giddens, o Giddens como queira, ele substitui a dicotomia entre indivíduo e sociedade, ou seja, a diferença entre indivíduo e sociedade, que não há antagonismo entre indivíduo e sociedade, por agência e estrutura. Ou seja, para o Anthony Giddens, o indivíduo é a agência e a sociedade a estrutura, apresentando uma relação íntima e próxima entre essas duas dimensões. E o que seria agência para o Norbert Elias? Seria a capacidade de realizar uma ação considerando indivíduos em uma sociedade como agentes capazes de executar uma ação. Então, para o Giddens, os indivíduos são capazes de executar uma ação. Giddens concebe uma ação conformando e confirmando as estruturas. E o que seria para o Giddens estrutura? Seriam as regras e recursos que os agentes lançam mão, né, para fazer sua ação. Ou seja, para realizar sua ação, os indivíduos lançam mão da estrutura que eles dispõem na sociedade, já que ele substitui o conceito de sociedade por o conceito de estrutura. Ou seja, a estrutura só existe na medida em que a ação do agente se realiza, pois é na ação que a estrutura ganha vida. Ou seja, a sociedade só existe na medida em que a ação dos indivíduos se realiza, pois é na ação dos indivíduos que a sociedade, que a estrutura ganha vida. Giddens propõe uma ação reflexiva monitorada, né? Ou seja, como deve ser essa ação dos indivíduos, dos agentes. Ou seja, ele propõe essa ação reflexiva monitorada, ou seja, uma reconstrução discursiva da ação que o autor está prestes a realizar. O que seria essa reconstrução discursiva da ação? Ou seja, antes de realizar a ação, o indivíduo deveria discutir sobre ela, ou seja, refletir, analisar, discutir sobre ela, sobre a ação, antes de sua realização. Daí a ideia de reflexibilidade, né? O Giddens, um autor contemporâneo, né, vai analisar a sociedade contemporânea, o mundo contemporâneo, e vai trazer a ideia para a gente, né, de que nós vivemos numa modernidade. E a modernidade mais a reflexividade vão provocar, ou vão construir o que ele vai chamar de alta modernidade. Ou seja, nesse momento histórico, né, da modernidade, vemos os agentes renovando e reavaliando permanentemente as suas ações. Desse modo, temos uma modernidade reflexiva, ou seja, a junção de modernidade mais reflexividade. Uma vez que esse novo contexto, esse momento em que nós vivemos, empurra o agente a uma condição de controle da consequência da ação, nunca antes experimentado anteriormente, né? Já que havia tradição para justificar a sua conduta. Então hoje o indivíduo, o agente tem uma condição de controlar a consequência de sua ação,
Para isso, ele propõe aquela reflexibilidade, uma ação monitorada, uma ação discursiva monitorada, para que você discuta, para que você reflita, para que você pense sobre sua ação. Anteriormente, né, por exemplo, né, o homem tinha determinadas ações de conteúdo de característica machista e trazia no seu discurso a justificativa da tradição. Eu aprendi com meu pai, eu aprendi com meus avós a ser assim. No contexto atual, no momento atual, o Giddens discorda disso, né? Diz que não há mais a tradição para justificar a ação, a sua conduta dos indivíduos, já que eles têm uma condição de controlar a sua ação e as suas consequências. Por isso que nós vivemos numa modernidade mais reflexiva, nessa junção de modernidade mais reflexividade, produzindo o momento, o contexto que a gente está vivendo, segundo Giddens, que seria a alta modernidade.